Olá, olá meus amados, mais uma transmissão, mais um estudo da Palavra de Deus. A Bíblia ensina como entender a morte. Eu queria orar com você nesse momento. Maravilhoso Deus, grande Pai, abençoe esse amigo, essa amiga que está ouvindo, que possamos entender hoje o que a Bíblia ensina, como entender a morte, que nós possamos ser tocados pela Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos ao estudo da Palavra de Deus. A Bíblia ensina como entender a morte. Quem criou o ser humano e como ele fez isso? Vamos ver? Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis 1, verso 27 diz assim, ó. Criou Deus, pois, o homem e a mulher. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A sua imagem. Então Deus criou o homem e a mulher. A sua imagem, né? E do pó da terra. Verso 26 diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam. Criou Deus, o homem e a mulher à sua imagem, a imagem de Deus os criou, né? E o capítulo 2, verso 7 diz assim, ó. Então formou o Senhor o homem ao pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então é o fôlego da vida, né? Mais o barro, que é a matéria, o pó, e o homem passou a ser alma vivente, né? Então, o barro mais o sopro de Deus é que fez com que o homem virasse alma vivente, né? Tornasse. O que é a morte? Eclesiastes 12, verso 7 diz assim, ó. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Muito interessante isso. O espírito não fica vagando, não fica pedindo uma vela. No mesmo dia, o pó volta para a terra, como era. O espírito volta para Deus que o deu, né? E no dia do juízo, né? Aí vai prestar conta diante de Deus. É a separação dos elementos que constituem a vida. Pó mais fôlego, né? O pó volta para a terra e o fôlego volta para Deus. Está entendendo? Que comparação Jesus usou para explicar a morte? Está lá em São João, capítulo 11, verso 11, que diz assim, ó. São João 11, verso 11 diz assim. Isso dizia e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois os discípulos, se dorme está salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus comparou a morte como o sono, né? Está dormindo e depois acorda para prestar conta para Deus, né? Qual é o envolvimento dos mortos no que acontece no mundo? Eclesiastes, vamos lá, 9, verso 5, diz assim, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. E o verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E agora Salmo capítulo 6. Salmo capítulo 6. Salmo capítulo 6, verso 5 diz assim, ó. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? E o Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem descem à região do silêncio. Então os mortos não sabem coisa nenhuma, né? Não fica vagando, não fica pedindo uma vela, não fica pedindo para cumprir uma promessa. Os mortos não sabem coisa nenhuma, à luz da palavra de Deus. O que acontece com a alma? Ezequiel 18, 4. Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 18, verso 4, diz assim, ó. Acompanhe comigo aí. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma que pecar, morre, né? Morrerá. É certo consultar os mortos? Deuteronômio, vamos lá. Deuteronômio, mãos à Bíblia. Deuteronômio, vamos lá. Capítulo 18, verso 10, diz assim, ó. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador,
nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então Deus abomina tal prática de consultar os mortos, né? Quando é que uma pessoa passa a ter direito à vida eterna outra vez? São João 5,24. Vamos lá? Vamos à Bíblia. São João 5,24. Diz assim, ó. Em verdade te digo, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando a pessoa segue a palavra de Deus e passa a crer em Jesus, né? Passa a ter direito à vida eterna outra vez. Quando Jesus vai dar a vida eterna aos que crerem nele? 1 Coríntios 15, vamos lá? 1 Coríntios 15, 22 a 21 a 23, diz assim, ó. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, como também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua segunda vinda. Então, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Por que Cristo é as primícias? Porque ele é o personagem principal da ressurreição. A ressurreição dele nos possibilitou também nós, aqueles que morrerem, né, em Cristo preparados, ressuscitarem também primeiro e estarem para sempre com o Senhor. Amém? Enquanto Jesus não vem, onde os mortos estão? Vamos lá? Daniel, capítulo 12, verso 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então os mortos estão no pó da terra, né? E agora, sabendo o que acontece quando uma pessoa morre, deseja ser consolado com a esperança da ressurreição e perseverar até o fim para obter o dom da imortalidade. Um dia nós não vamos morrer mais, mas para isso é preciso aceitar a Jesus na nossa vida. Você quer aceitar a Jesus, se preparar para um dia encontrar com as pessoas que morreram, preparadas em Cristo e viver eternamente ao lado delas. Quer também você se preparar, se estiver vivo mediante a volta de Jesus, subir com Ele, ou se descansar no pó da terra. No dia que Jesus voltar, você ouvir do Senhor que você venceu e Ele levar para as nações celestiais, levante a sua mão. Entendemos hoje o que a Bíblia ensina sobre a morte, mas entendemos também que um dia nós vamos viver eternamente para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe você. Maravilhoso Pai, maravilhoso Deus, abençoe esse amigo, essa amiga que está estudando a Tua Palavra. Que nós possamos preparar para morar contigo na eternidade, onde não vamos mais morrer, mas viveremos eternamente ao lado do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço para você, um abraço e que Deus abençoe ricamente.